Opa, aqui é o Érico Rocha do Ignição Digital e do Fórmula de Lançamento, e eu queria que você imaginasse uma coisa. Imagina que você tem uma máquina do tempo. Imagina que você pode entrar nessa máquina do tempo quando você quiser e voltar atrás no tempo para retomar decisões que você acha que não foram decisões satisfatórias ou decisões que não tiveram o resultado que você gostaria que tivesse. Imagina se você pudesse usar essa máquina do tempo no seu empreendedorismo, no seu projeto de empreendedor, no seu projeto de vida, atrás do seu porquê. Imagina isso. E o fato é que, como você sabe, essa máquina do tempo não existe. Mas existe uma coisa, uma técnica de marketing que você pode tentar replicar, de certa forma, esse efeito da máquina do tempo para o passado. E eu fiquei presente para isso ontem, quando eu aluguei um filme no iTunes que chama Live, Die and Repeat. E no Brasil, se não me engano, chama No Limite do Amanhã. E é um filme onde o Tom Cruise ele tem a habilidade de, toda vez que ele morre no filme, ele volta atrás num certo ponto do filme e pode tomar uma decisão diferente. E seria massa, né, se a gente pudesse fazer isso. E o pior, na pior das situações, eu fico presente que eu faço isso de uma forma ou de outra nos meus negócios. E talvez meus negócios não teriam avançado tanto se eu não tivesse, de certa forma, tecnicamente, simulado esse efeito. Como é que eu simulo esse efeito? Eu simulo esse efeito com testes. Então, a gente passa na nossa, pelo menos na educação que eu tive no Brasil, a maioria do tempo, de todas as áreas de matemática que a gente passa, a gente tende a passar a maioria do tempo calculando polinômios, calculando... Então a gente fica muito bom em cálculo, tá? Em cálculo. É a área se não me engano, essa área de álgebra é a área que a gente mais coloca nosso foco. E poucas vezes, até onde eu sei, a gente, na minha opinião, em vez de focar tanto em cálculo, entrar tão a fundo em cálculo, eu acho que a gente devia potencialmente entrar mais em estatística. Eu acredito que a estatística, quando você entende como fazer isso, estatística, cálculo estatístico, você consegue relativamente prever o futuro. Isso acontece, por exemplo, um jeito empírico que você pode ver isso acontecer é que nas pesquisas eleitorais, esses caras acertam mais do que erram. Não quer dizer que eles acertam mais vezes, mas eles acertam mais que erram. Mas como é que eles fazem isso se eles não necessariamente pesquisam todo mundo? Como é que eles conseguem isso? E, por uma maneira ou outra, é através de aplicação de conceitos de estatística e conceito. E no seu marketing, quando você joga uma mensagem, quando eu jogo uma mensagem para fora, ela vai gerar ou não uma resposta. Dar um exemplo para vocês. Ontem eu mandei um e-mail sobre um vídeo que eu falo sobre vingança. Se você não assistiu esse vídeo, inclusive, é um vídeo muito legal de assistir, onde eu falo como você se proteger, como você reagir da melhor forma a ataques de inimigos. Então, se você não viu esse vídeo. E eu filmei esse vídeo, na verdade esse vídeo foi filmado um ano atrás, mas eu senti que era um vídeo que eu queria mostrar para minha audiência de novo, e eu mandei um e-mail para minha audiência. E o ideal seria, e toda vez que você manda um e-mail, um dos fatores que decidem se a pessoa abre ou não é o assunto. Primeiro é a pessoa que manda, então a pessoa é uma pessoa que eu confio ou não. E a segunda coisa que é o assunto. Por quê? Porque tem muita gente que tem muito e-mail na caixa. Então o assunto é a primeira coisa que ela olha. Talvez o assunto e as primeiras linhas do e-mail são as primeiras coisas que elas olham. Então aquele assunto define se a pessoa vai abrir o e-mail ou não, ou se ela vai deixar para amanhã. E se ela deixar para amanhã, como a gente sabe, amanhã é geralmente nunca. Então o que eu faço? Olha, o que eu realmente queria ter era uma máquina do tempo para eu decidir qual que seria o assunto ideal. Será que eu devia colocar vingança? Ou simplesmente o assunto seria vingança, 2 dicas para sobreviver ao ataque dos seus inimigos? Qual desses assuntos gerariam mais abertura? Qual desses assuntos no e-mail gerariam mais clique? E o fato é que é possível fazer isso. Na maioria das pessoas gostariam de poder mandar um e-mail, ver a taxa de abertura, voltar atrás. Não, essa não teve bom, voltar no tempo, ver a taxa de abertura, trocar o assunto, ver a taxa de abertura, voltar no tempo, trocar o assunto e ver a taxa de abertura. E o mais interessante é que tem uma diferença incrível e como é que eu faço isso? Eu faço testando. O software de e-mail que eu uso possibilita testar. Geralmente o que é. Então o software de e-mail que eu uso possibilita eu fazer esse teste. E quando eu faço, eu mando esse teste. Então se eu mando esse teste, eu mando um teste que chama um teste AB para 20%, mais ou menos 20% da minha audiência. E ele vê qual que... ele distribui aquela carga de opções randomicamente e depois ele manda o e-mail que teve maior abertura. O mais interessante disso é que isso é uma coisa muito simples, mas é basicamente como quase que prever o futuro, é quase como prever o futuro. E
Para você ter uma ideia, eu acho que 2 dias anteriores eu mandei um e-mail também com vídeo. Um vídeo era para uma entrevista que eu fiz com o Michael Maidens, onde ele fala 2 segredos de lançamento dele. E um desses segredos é o avatar duplo. Se você não viu essa entrevista, digita avatar duplo, Érico Rocha. E eu mandei 2 e-mails. Mais interessante que o primeiro tinha um assunto avatar duplo e o segundo tinha um assunto nova entrevista internacional, se não me engano, tá? E aí o corpo do e-mail era o mesmo. Agora o mais interessante disso que eu testei. Eu mandei esse e-mail de novo fazendo esse teste. E um desses e-mails teve o dobro de cliques que o outro e-mail. Então era o mesmo e-mail, simplesmente mudando o assunto, um dos e-mails teve o dobro de clique do que esse e-mail. E qual foi dos e-mails, avatar duplo ou nova entrevista internacional, que teve o dobro de cliques? Se um dia você me encontrar vivo, você me pergunta que eu te respondo. Mas esse saber qual que é não é o ponto. Saber qual que é não é o ponto. O ponto é que se você não está testando hoje no seu marketing, se você não está testando em tudo que você faz, você está deixando potencialmente metade de todos os cliques da sua ação. No meu negócio, clique significa faturamento. Quanto mais pessoas clicam nas minhas mensagens, mais faturamento, mais alcance eu tenho. Então, é isso que significa para mim. Então, clique significa faturamento. Se você não está testando, você está deixando potencialmente metade do seu faturamento, nesse caso, só num desses testes, na mesa. E essa é a diferença de você, muita gente fala, Érico, você tem uma lista muito... Isso é a diferença de ter uma lista de 10 mil e uma lista de 20 mil. Se você está testando, a lista de 10 mil pode superar uma lista de 20 mil para um cara que não testa. E hoje quase todo, eu diria quase todo, tem algumas situações que eu, por alguma ventura, não me permitem testar, mas quase 80% do meu tempo, nos meus e-mails eu estou testando pelo menos. E você... Se você tem uma lista de e-mail, você pode começar a fazer o teste. Teste não vai só na abertura do e-mail, vai na página de cadastramento, vai, sei lá, no preço que você cobra, e algumas coisas são mais fáceis do que outras de testar. Mas se você adquirir esse hábito de testar, como eu adquiro, como eu gostaria que meu filho adquirisse esse hábito de testar, a sua chance de resultado, de optimização de resultado, são muito maiores. Nem sempre você precisa de uma lista maior. Nem sempre você precisa de mais clientes. Às vezes o que você precisa é olhar para o que você tem e usar ela de uma forma mais eficiente. E essa sacada que eu queria deixar para vocês. O sol está nascendo, eu espero que eu esteja aparecendo no vídeo ainda. Eu queria terminar esse vídeo com uma história se não me engano, do Henry Ford. O Henry Ford, toda vez que ele ia contratar um novo empregado, ele convidava o cara para almoçar, se não me engano, almoçar ou jantar, e ele observava o cara. E se o cara botasse sal na comida antes de provar, ele não contratava. Por quê? Porque ele não testou, não sabia, simplesmente não tinha uma referência nisso. Se você tem uma referência, você testa, as chances são que, se você é a típica pessoa da minha audiência, você participa dos 95% que não testam. Mas a galera que está no topo do jogo, a galera que está andando, testadores incríveis. Chris Franklin é uma testadora compulsiva, uma das pessoas que testam mais que eu conheço. Claro que tem muito mais pessoas que testam mais que eu, mas uma das pessoas que testam mais que isso. Mas testar é realmente uma maneira de você servir melhor a sua audiência, aumentar a eficiência dos recursos que você tem e dar um salto para frente. Gente, é isso aí. Se você ainda não assinou o meu canal do YouTube, em algum lugar dessa página tem uma bola, um símbolo com o número de assinantes. A gente passou de 37 mil assinantes, é incrível. A gente está fechando esse ano com quase 40 mil assinantes. Eu fico muito, muito feliz com você assinando. E você, principalmente, uma das coisas que mais me motiva é você deixar um comentário, é você clicar gostei se você gostou, é clicar não gostei se você não gostou. Porque eu acho que de tudo que eu faço, poucas coisas são tão pouco lucrativas quanto esses vídeos que eu faço. Então assim, do meu tempo, de 1 hora investida que eu invisto no meu tempo para os meus negócios, eu tenho vários negócios, esses vídeos são uma das coisas que eu consigo menos mensurar o retorno. Não tem, basicamente o retorno é um projeto, como eu disse no vídeo da vingança, um projeto que eu faço para mim, para minha audiência, para o meu filho, para deixar de legado para ele. Mas ao mesmo tempo, uma coisa eu posso te dizer olhando no olho, uma das coisas que mais me motiva é, sei lá, a pegar a câmera, levantar e mostrar para vocês, sei lá, de botar no caminho do meu trabalho e gravar para vocês é o seu comentário.
tanto positivo quanto negativo, isso que é mais legal. É o seu gostei, é o seu não gostei, é o seu feedback. Eu acho que essa participação me enche de vida e me enche de vontade de continuar fazendo esse tipo de trabalho. E algumas pessoas estão me perguntando, Érico, por que você não está gravando mais diariamente? E eu vou gravar um vídeo para explicar exatamente isso, o porquê disso. Não sei se vou soltar ele semana que vem ou na outra semana, mas de qualquer jeito, dependendo da hora de você ver, de você estar vendo esse vídeo, se você procurar por que não diariamente, você vai ver um vídeo meu explicando isso. No mais, gente, assine meu canal do YouTube, deixa um comentário abaixo e eu te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau!